Então, olha lá, no vídeo anterior a gente falou sobre a questão da gestão financeira. Vamos continuar daí onde a gente parou. Então, olha lá, quando se fala então em controle, as empresas precisam criar estratégias. Essas estratégias são relacionadas ao que elas vão gastar, ao que vai entrar. Então, olha lá, nós falamos sobre a questão. Nós temos lá como entradas, só recapitulando, o que entra, né, redundante isso, e as reduções a gente coloca como baixa. Se você na sua planilha colocou de uma outra forma, não tem problema, tá? Cada pessoa, quando cria o seu programa, eles trazem até termos, às vezes, um pouquinho diferente um do outro, mas a ideia é sempre a mesma. O que entra eu coloco de um lado e o que vai sair eu coloco do outro. Contas a pagar, eu tenho que ter toda a minha planilha, onde vai estar lá todas as contas a pagar, todas elas, isso inclui os serviços e produtos, e eu, conforme eu for pagando, eu tenho que colocar lá que aquilo lá foi pago. Não adianta só eu colocar tudo para pagar e não pagar. Tá? Então, gestão eficiente, olha bem, precisa ter um controle. Quem é o responsável por fazer isso? Qual é o setor responsável por fazer isso? Então, volto lá a repetir. Uma empresa maior, ela tem setor específico só para isso. Contas a pagar e contas a receber. Uma empresa pequena, uma pessoa só pode ser responsável, tanto pelas entradas quanto pelas saídas. Ela vai ter o controle e o gerenciamento de tudo isso. Não precisa ser um setor inteiro com vários funcionários. Vai depender o quê? Do tamanho da empresa. Até onde ela vai, com o que ela trabalha. Tá? Porque também as minhas cobranças vão ser relacionadas ao serviço que eu presto, ou ao produto que eu vendo. Qual é o meu leque? Eu trabalho com um produto só? Então, um exemplo, essa empresa é responsável por instalação e manutenção de elevadores. Portanto, ela é uma prestadora de serviço. Então, o que eu vou colocar lá como venda é a prestação do serviço, da instalação e da manutenção desses elevadores. Então, ela só tem um nicho, ela só trabalha em uma área. Agora, se eu pego uma distribuidora de alimentos, por exemplo, ela vai trabalhar o quê? Não com um produto, ela tem um leque gigantesco de produtos e ela vai vender para quem? Ela vai ter uma lista imensa de clientes. Ela vende para supermercados, ela vende para bares, mercearias, ela vende para pequenas lojas, ela vende até mesmo para pessoas que vendem em feiras livres, ela vende na internet. Então, ela é uma distribuidora, ela tem um outro nicho, portanto, ela tem mais coisas para acompanhar. Uma empresa que tem um produto só ou só presta um tipo de serviço, ela tem um número reduzido de contas a pagar e de contas a receber também. Por quê? Porque é mais restrito. O contas a pagar normalmente é igual em quase todas as empresas. São as contas fixas, que a gente já falou, água, luz, telefone, internet. Os funcionários, né? E a questão da manutenção do prédio, se o prédio é próprio, tem que ter a manutenção, se é alugado, você tem que pagar o aluguel, e a manutenção também tem que ser feita, periódica. Então, assim, essas são contas fixas. E o que eu comprar para fazer esse meu produto, se é produção, né, o insumo que eu adquiri do fornecedor tem que ser pago. Agora, se eu faço apenas um produto e eu só trabalho só com o produto, a minha parte do contas a receber vai ser relacionado somente a esse produto. Agora, volto lá no exemplo que eu falei anteriormente da distribuidora. Como eu tenho um nicho muito grande de produtos, eu tenho vários e vários clientes, um número muito maior de clientes, e cada cliente vai me trazer uma determinada conta. Relacionada ao quê? Ela comprou bebidas. Então, eu tenho um cliente que só compra bebidas. Eu tenho um cliente que compra alimentos e bebidas. Eu tenho um cliente que só compra produtos de limpeza. Então, olha lá, cada cliente tem sua característica e dentro disso eu vou ter tudo relacionado a contas para receber. Então, eu tenho mais coisas. Se eu tenho um número maior de produtos ou serviços, logo eu vou ter mais contas a receber. Porque eu estou prestando um serviço ou estou vendendo produtos. Se é um ou outro, fica mais fácil de você fazer esse controle, tá? Lembrando que o contas a pagar é fixo. Independente do tamanho da sua empresa, essas contas não vão mudar. Impostos, água, luz, telefone vai ser sempre a mesma coisa. Tá? Então, se houver, né, a gente coloca lá que o conta a receber tem que falar com o contas a receber e levar em consideração o quê? Os clientes. Então, a gente coloca assim que o cliente, ele pega um crédito com a empresa.
que os empregados ou funcionários também têm um crédito com a empresa. Em que sentido? Refere-se ao salário. Então, entra lá na questão de o cliente vai receber um produto e a empresa vai ter o recebimento desse produto relacionado ao quê? Vendeu esse produto, ele vai pagar. Então, contas a receber. O empregado presta um serviço e aí ele vai receber, né, o salário dele para representar esse serviço que ele prestou. Então, olha lá, é uma troca. Então, contas a receber e contas a pagar, eles andam muito juntos. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que entender é que quando se fala em crédito, a gente pode colocar o contas a receber como créditos a curto prazo, a longo prazo. O que isso quer dizer? Quem é o responsável pelas contas a receber, ele tem que colocar lá. Esse cliente comprou tantos produtos no valor tal e esse valor vai ser pago em 5 vezes. Então, tem que colocar lá que são 5 vezes. Então, é a longo prazo. Esse cliente comprou determinada quantidade de produtos, mas ele vai pagar daqui 30 dias apenas. Daqui 15 dias. Ou ele vai pagar 15, 30. Então, olha lá, é a longo prazo ou a curto prazo que eu vou receber desse cliente? Então, isso também tem que entrar lá no contas a receber. Da mesma forma que o contas a pagar, você tem que anotar quando que vence cada uma dessas contas para cumprir com o combinado, o contas a receber, eu tenho que colocar também se é a curto prazo ou a longo prazo que eu vou receber isso. Tá? O nosso funcionário, ele quando trabalha, ele tem a data que ele recebe o salário dele. Então isso entra lá também, ele tem que saber que o salário dele é pago todo dia 30 ou todo dia 10, ele sabe disso. Ou quinto dia útil, depende da empresa, conforme se condiciona esse contexto aí. É um acordo que se faz na empresa. Tá? Então, olha lá, se ele sabe quando ele vai receber, é porque ele vai planejar as contas dele, que ele vai pagar posterior a esse dia. Ele não vai pagar antes, porque ele não vai ter como. O contas a receber vai colocar a mesma coisa. Eu só vou ter o dinheiro para pagar os funcionários tal dia, porque esse cliente vai me pagar tal dia e eu vou guardar esse dinheiro, esse vai me pagar aqui e eu vou guardar esse dinheiro, e esse aqui eu vou tentar negociar, porque esse mês ficou um buraco na minha conta, e aí eu vou tentar negociar com esse para ver se ele paga um pouquinho antes, para que eu cumpra a minha folha de pagamento. Então, olha lá, contas a pagar e contas a receber trabalham juntos sempre. Então, nós precisamos, olha bem, retomando aqui, ter um controle eficiente de todas as informações para que a empresa em si possa saber se ela tem créditos e da onde vem esse crédito. Esse crédito é o que ela vai receber. É agora, é daqui 15 dias, daqui 45, daqui 60, ela tem que saber, porque esse dinheiro é o que ela vai usar para poder pagar as contas dela, para gerenciar toda a movimentação da empresa dela. Então, ela não adianta ela vender 1 milhão agora e falar, eu terei 1 milhão, porque esse 1 milhão foi fragmentado, foi parcelado em 5 vezes. Então, significa que ela não vai receber 1 milhão de uma vez, ela vai receber em 5 vezes. Então, por mês, ela só vai poder dispor de 200 mil. Ela não vai poder dispor de 1 milhão de uma vez. Então, nas minhas contas, eu tenho que colocar aqui, eu terei 200 mil. E isso considerando que o cliente vá pagar as parcelas de forma que foi combinado. Se ele não pagar, isso vai ficar um déficit na minha conta, que esses 200 mil vão faltar. Então, considerando que o cliente vai pagar no dia combinado, conforme combinado, eu terei esses 200 mil para poder dispor e pagar as minhas contas. Olha bem, é um combinado ali. Contas a pagar e contas a receber tem que trabalhar juntos. Tá? Então, olha lá, um dos itens que a gente sempre tem que olhar. A data e o montante dos valores, como eu citei anteriormente. Os descontos, os juros recebidos. Então, se eu quero receber um pouquinho antes, eu preciso desse dinheiro, eu posso negociar com a pessoa e falar, olha, eu reduzo aqui para você este valor, te dou um desconto de tantos %, e aí você me paga antes. Por quê? Porque eu preciso daquele dinheiro. Olha, tudo conversado. O cliente pagou em dia, então nas próximas eu posso falar para ele, olha, como você está sempre pagando em dia, eu vou te oferecer um desconto agora, se você pagar à vista, você ganha tantos % de desconto, não precisa ser parcelado. Então, às vezes, o cliente consegue pagar para você um pouco mais cedo, ele paga à vista e não parcelado, tá? Então, olha lá, que providências eu vou tomar com relação à cobrança? A pessoa atrasou, eu vou cobrar isso, ou eu vou deixar, vou cobrar de uma outra forma, vou tentar renegociar. Tudo isso é analisado também, eu tenho que olhar. Eu vou identificar
o quanto que esse cliente compra, a regularidade que ele compra. Porque, olha lá, o setor de contas a receber, ele tem que olhar isso também. Apesar da gente falar disso no setor de vendas, mas o contas a receber também tem que olhar. Ele compra sempre? É um cliente fiel? Vale a pena dar desconto para ele, para que ele pague? Ou não, ele é um cliente que é novo, a gente ainda está tentando descobrir se ele vai pagar em dia ou não. Tudo isso é olhado. Então tem que olhar o quê? A regularidade dos pagamentos. Esses pagamentos estão muito tempo em atraso? Será que eu vou ter que entrar com a questão de cobrança administrativa ou até mesmo uma cobrança judicial porque ele não paga? A gente tentou renegociar, ele não conseguiu pagar? Ou ele não quis pagar, tem isso também? Então a gente tem que olhar tudo isso. Aí eu faço o quê? Todas as informações que eu pego, eu vou colocar no meu fluxo de caixa. Porque aí que entra entradas e saídas, esse acompanhamento vai entrar lá na questão do fluxo de caixa. E aí nós temos o item 7, que é a conciliação contábil. É onde eu pego todos esses elementos e eu sei como que anda a minha empresa. E não só como anda esse mês, eu sei ela a longo prazo. Tudo que eu vou receber no futuro, eu já tenho as contas fixas, então essas eu já coloco também. Então eu já vou ter uma base do que, se o que eu vou receber a longo prazo vai ser suficiente para pagar pelo menos as contas fixas que eu tenho. E depois, dentro disso, eu vou agregando. Vendi mais produto, então eu vou acrescentando naquele mês. Eu faço mensalmente, mas eu tenho que ter um controle a longo prazo. Eu não posso depender de algo só momentâneo. Eu tenho que saber isso a longo prazo. Eu tenho que ter um controle para os próximos 6 meses, que dirá, às vezes, relacionado a contas a receber até um ano, porque às vezes eu parcelei coisas para um cliente em 12 meses. Então eu tenho que ter um ano falando que eu vou ter aquele valor por um ano. Então tudo isso entra na nossa conta. Por isso que tem que ter uma conciliação contábil.